Electronic. Explode. Fala pessoal, beleza? Milton do canal Simplificando o Som Automotivo aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre como fazer a instalação de um amplificador de som automotivo. Bom, eu estou aqui com vocês com um aparelho de uma marca que eu gosto bastante, que é a Banda, tá? E vou exemplificar aqui para vocês como faz a instalação. A instalação é bem simples, tá? Basta seguir aqui o passo a passo, as recomendações do fabricante, você não vai ter nenhum problema com isso, tá? Aqui, ó, desse lado do amplificador, temos os bornes positivo, o remoto do lado e o negativo, tá? O calibre do fio recomendado pelo fabricante é de pelo menos 21 milímetros, tá? Para o fio positivo e para o fio negativo. O positivo, você vai puxar ele direto da bateria do seu carro, tá? Lembrando que para esse amplificador é necessário ter pelo menos uma bateria extra, tá? Eu recomendo você ter pelo menos uma bateria de 100 amperes para que ele não fique clipando por falta de energia, tá? O clipe nada mais é que essa luzinha aqui onde está meu dedo, ó, ele vai acender uma luz vermelha piscando toda vez que entrar distorção no som, tá? E o que o clipe causa? Ele não é só uma luzinha, ele não está aqui à toa, ele está mostrando para você que o som está distorcendo e isso pode provocar a queima dos seus alto-falantes, tá? A deteriorização das bobinas, né? Elas vão literalmente queimar, vão sobreaquecer e o cobre o fio de cobre ali, ele vai literalmente torrar, vai ficar preto. E aí com isso o seu alto-falante ele vai sofrer a queima dele e vai ser necessário fazer o recondicionamento do alto-falante. Você puxa um fio de 21 milímetros direto da bateria, tá? Lembrando que esse amplificador ele não tem fusível nele e o próprio fabricante ele recomenda instalar um fusível de 100 amperes para fazer a instalação nele. O fusível ele sempre tem que estar mais próximo possível da bateria, tá? Então, colocando a bateria extra ali, ou no porta-mala, ou dentro do carro ali, atrás do banco do motorista, ou atrás do banco do passageiro ali, você vai colocar o mais próximo possível da bateria e fusível. Então, você vai puxar um cabo de 21 milímetros da bateria para outra bateria, né, que você vai colocar lá atrás. E aí, naquela segunda bateria que você instalou, você vai instalar um fusível de 100 amperes. Desse fusível, você vai puxar outro cabo de 21 milímetros e vai ligar aqui no positivo, aqui onde está meu dedo aqui, ó, tá? O negativo, você pode puxar ou da bateria ou você faz um aterramento ali no carro. Pode ser no parafuso do cinto de segurança. O que você pode fazer? Você pega um terminal de fio de bateria, acopla ele ali na ponta do fio de 21 milímetros, tá? Ele tem uma arruelazinha, e aí você coloca lá você tira o parafuso do cinto de segurança, coloca uma arruela por cima para apertar bem o terminal, tá? Para fazer o terra. E aí você aperta o parafuso, deixa ele bem firme, né? Até por questão de segurança e para não dar mau contato aqui no amplificador, ele tem que ficar bem firme. E aí esse fio vai ser o seu negativo da instalação. Você vai ligar aqui no menos, tá? Bem aqui onde está meu dedo, ó. Aqui em cima tem a sinalização ali do que é esse buraco, ó. Tá vendo? Menos, aqui tem um mais e aqui é o remoto, tá? Para quem não sabe o que é remoto geralmente é um fio azul que sai do seu player
Lá na frente, esses carros mais novos que vêm com central multimídia não tem o remoto, tá? Vocês vão precisar aí não tem nem remoto e nem RCA. Vocês vão precisar de um conversor de RCA. E no próprio conversor ele já vem o remoto, tá? Você vai ligar a saída de fio de alto-falantes, que seria nas portas, né, na central, nesse conversor. Ele vai transformar essa saída de fio em saída RCA e junto dessa saída RCA vai sair o fio remoto, tá? Para aqueles que não têm, pode usar esse direto do conversor do RCA, porque de todo jeito, se não tem RCA, você vai precisar desse conversor, tá? Porque esse amplificador ele precisa do RCA para ser ligado. Aí aqui do outro lado é onde vão ser ligados os fios RCA, tá vendo? Os cabos RCA. De preferência, um cabo blindado de boa qualidade, tá? O cabo RCA ele tem duas pontas, você vai precisar aqui de dois cabos Y. Você vai ligar um cabo Y em cada ponta e as duas pontas vão se transformar em 4 pontas, tá? Aqui são as saídas do amplificador, tá? Esse amplificador, ele tem essas saídas diferentes aqui. Ao invés de ser quatro parafusos aqui para fazer 2 canais, ele faz em 3, tá? Aqui é o negativo, aqui é o positivo, aqui é um polo híbrido, tá? Ele faz o positivo e o negativo do canal 1 e 2, tá? Então aqui você liga o mais com o menos aqui, e o segundo canal você liga o mais aqui e o menos aqui, de forma que cada um aqui vai ficar com um fio e esse aqui vai ficar 2, certo? Aqui do outro lado é a mesma coisa, tá? Eles só estão em posições diferentes. O mais é aqui, o menos é aqui e a saída híbrida é de cá. Então, mais aqui com menos aqui e o outro menos aqui com mais aqui, tá? A ordem é a mesma. Esse amplificador, ele já vem aqui com o cooler dos dois lados. Aqui do outro lado é a saída do ar quente, né? Ele é feito todo em alumínio, tá? É uma camada bem grossa de alumínio para dissipação de calor, de forma que o alumínio ele é um dos melhores dissipadores de calor que existe, tá? E esses coolers eles vêm para ajudar essa dissipação de calor, tá? Esse amplificador aqui, ele tem como você usar ele 4 canais, né? Em 3 canais, fazendo um bridge ali do canal 3 e 4 ou 1 e 2, ou você pode usar ele em 2 canais também, fazendo 2 bridges, tá? Aqui ele tem o sistema individual de ganho por canal, tá? Cada botão desse é o regulador de ganho de um canal. Lembrando que quando você faz o bridge, ele vai funcionar só esse e esse de cima aqui, ó. Se forem 2 bridges, né, transformando ele em 2 canais, ele vai funcionar só esses 2 ganhos aqui. Se for em estéreo, os 4 canais, aí o ganho ele é individual. Você seleciona aqui na chavinha aqui se você quer estéreo ou bridge. Esse amplificador aqui, ele está pré-configurado aqui para tocar os 2 primeiros canais em estéreo, tá? Para quem não sabe a diferença de estéreo e bridge, estéreo é quando você toca dos 2 lados, direito e esquerdo, às vezes pode sair sons diferentes, tá? Às vezes, por exemplo, a bateria sai de um lado, a guitarra sai do outro. E se você ligar em mono, o mesmo som sai dos 2 lados, tá? Não tem diferença. A diferença entre mono e estéreo é essa. E aqui atrás tem o crossover do lado aqui. Aqui ele vai estar em low pass,
né, que é o grave. No meio ele fica em flat. Flat é passando todas as frequências, tá? Tanto grave quanto frequências altas. E aqui é o high pass, tá? O canal de cima e o de baixo é a mesma coisa, tá? Então, se você quiser deixar configurado o canal 3 e 4 para tocar grave, você vai deixar aqui no low e aqui no selecionador aqui de estéreo e bridge, você deixa aqui o 3 e 4, aqui, ó, 3 e 4 em bridge, tá? 1 e o 2 em estéreo, 3 e 4 em bridge, tá? O bridge vai fazer o mono, tá? Recapitulando. Então, vamos para a tela do computador para a gente detalhar aí as informações que o fabricante nos entrega. Bom, esse manual é da versão atualizada desse amplificador, tá? Como vocês estão vendo aí, a versão atualizada tem algumas diferenças aqui na carcaça, tá? Os polos aqui da saída do amplificador, eles também têm algumas diferenças, tá? Vocês vão ver aí adiante. Eu não localizei a versão do manual desse amplificador que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, tá? Mas essa versão atualizada, acredito eu que mudou foi basicamente só a estética mesmo, tá? E a posição dos polos ali na saída. Eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui as partes mais importantes do manual para a gente conversar sobre ele. Então, aqui nessa próxima página, basicamente está falando o que eu já havia falado ali, mostrando o amplificador, tá? Está mostrando aí o polo positivo, o polo negativo, o remoto, o painel frontal, demonstrando ali a chave seletora de estéreo e mono. As luzes aqui, onde indica que o amplificador está ligado, a luz do clipe, né, quando tem distorção na saída, curto-circuito e proteção térmica, vai ativar aqui o clipe. E quando a tensão também está acima de 15,2 volts, o clipe também acende automaticamente, tá? O amplificador ele vai funcionar ali em torno de 15 volts, porém, se passar de 15,2 volts, o clipe vai acender, tá? Ele está indicando ali que a tensão está acima do normal. A luz amarela, onde está escrito low bat ali, indica quando a tensão da bateria está abaixo da especificada, ela fica piscando, tá? Nessa próxima página também está demonstrando o que eu acabei de falar com vocês, que é um amplificador de 4 canais. Você pode ligar ele tanto 4 quanto 3 ou até 2 canais, né? 2 canais seria dois bridges, né? 2 ligações em mono, ou 3 canais seria 2 ligações em estéreo, canal 1 e 2, ou 3 e 4, por exemplo, e os outros 2 canais você faz uma ligação em bridge em mono, né? Seria 3 canais aí. E os 4 canais seriam para ligar todos os canais em estéreo, tá? Para fazer essas diferentes ligações, é necessário ajustar aquelas chavinhas lá que eu acabei de mostrar, tá? No amplificador. Se for os 4 estéreo, você vai deixar as 2 chavinhas da frente em estéreo, e lá atrás você vai ajustar ou para flat, né, para passar todas as frequências, né, conforme a necessidade, ou para high pass, né, se você quer somente as frequências mais altas, você coloca a chave seletora do crossover no high pass, né. Aqui está indicando as faixas de frequência, onde o low pass ele vai tocar de 20 Hz até 90 Hz, né. Aqui lembrando que quanto mais baixa for a frequência, mais encorpado é o grave, tá? Então, mais próximo de 20 Hz, o grave vai estar mais forte, e mais próximo do 90 Hz, o grave vai estar, é um grave mais fraco,
dentro dessa faixa de frequência, tá? O grave mais forte seria ali em torno de 20 Hz. 20, 30, 40 Hz são os graves mais fortes. E os 90 Hz já são os graves, as frequências de graves mais fracas, tá? Eu não estou falando aqui questão de potência, tá? Lembrando, porque se for um som muito potente, em 90 Hz vai continuar muito forte, né? O que eu estou falando é pressão sonora. Na faixa de 20 até 40, 50 Hz, a pressão sonora é maior do que de 90 Hz, tá? Estou só exemplificando. Em flat, ele vai passar todas as frequências que o ouvido humano escuta, tá? Que é de 20 Hz, mais grave, até 20 kHz. 20 kHz é a frequência que Twitter toca, tá? Só para vocês terem uma noção aí de faixa de frequência. Lembrando que o ouvido humano, a gente nasce escutando essa faixa de frequência aí enquanto a gente é criança. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a audição, tá? De forma que uma pessoa em torno de 40 anos vai escutar até mais ou menos uns 16 kHz, 15 kHz mais ou menos, tá? Aí dali para cima já nem escuta mais. Essa chave seletiva do crossover, ela, se você for utilizar somente o crossover do amplificador, é dessa forma que eu já orientei vocês. Você coloca ou no high pass ou no full range, né, que seria o flat, ou você coloca no low pass, que seria a faixa de grave. High pass é as frequências mais altas, low pass, frequência mais baixas, flat é o meio, tá tocando tudo, tá? Se você for ligar um crossover externo ao amplificador, antes, né, o crossover, tanto o crossover quanto o processador de áudio, ele é ligado antes do amplificador. Se você for ligar algum desses dois, você vai sempre deixar esse crossover do amplificador em flat, tá? No meio. Por quê? Porque senão você vai ficar misturando regulagens ali e vai alterar o sinal que você está mandando do crossover ou do processador de áudio antes do amplificador, tá? Então, se você for ligar crossover ou processador de áudio, sempre deixar o crossover do amplificador em flat. Nessa próxima página, tem os exemplos de ligações que podem serem feitas nesse amplificador. Um dos exemplos, né? As possibilidades são infinitas, tá? Aqui são exemplos que o fabricante está sugerindo. Essa versão que eu estou apresentando para vocês é a versão de 1 ohm, tá? Tem a versão de 2 ohms também nesse mesmo amplificador. A diferença entre elas é o seguinte, é só a impedância, tá? O resto do amplificador é a mesma coisa. A versão de 1 ohm, ela vai trabalhar aí até 1 ohm por canal, né? Podendo ligar, por exemplo, 4 alto-falantes de 4 ohms em cada canal, certo? Agora, se você for fazer bridge, que seria juntar 2 canais para tocar 1 ou 2 alto-falantes, aí a impedância no bridge, como você está juntando 2 canais, ela vai dobrar a impedância, certo? A impedância era de 1, o dobro de 1 ali seriam 2, tá? Então, o bridge ele passa a ser a 2 ohms. Então, recapitulando aí, essa versão que eu estou utilizando e mostrando para vocês aqui nesse exemplo é a versão de 1 ohm, tá? Ela vai tocar 1 ohm por canal a 500 watts RMS, certo? Cada canal vai suportar, por exemplo, você ligar 4 alto-falantes de 4 ohms. Você pode ligar, por exemplo, 4 trixiais, aí em torno de 100, 150 watts RMS, desde que seja a 4 ohms, né, cada trixial, em cada canal. Essa ligação vai fechar em 1 ohm.
O bridge desse amplificador, que é quando você junta dois canais para fazer um só, para tocar o grave, por exemplo, ele vai tocar a 2 ohms, tá? Porque você está juntando dois canais de 1 ohm, quando é assim ele dobra a impedância, tá? Ele vai fechar em 2 ohms a 1000 watts RMS. Você pode ligar em bridge, por exemplo, dois alto-falantes de 4 ohms, dois subwoofers de 4 ohms, em torno de 500 watts RMS. 400 watts RMS, por exemplo, dois Pioneers, por exemplo, ou dois bobinas simples, né, de 4 ohms. Então, você pode fazer esse tipo de ligação. Nessa próxima página, está mostrando aí, alterando ele para fazer apenas dois canais, né, dois bridges, né? Lembrando que tem que mudar a chave seletora lá na frente, tá? Coloca as duas, nessa configuração aqui, você vai colocar as duas em mono, tá? E aí, se esses alto-falantes que você está ligando aqui em bridge for de grave, você vai deixar lá e não tiver crossover externo, crossover ou processador, naquela chave de baixo do amplificador lá, você vai mudar o crossover lá para low pass, se for grave. Agora, se for alto-falante de médio ou agudo, de médio você vai deixar tanto médio quanto agudo, você pode deixar no high pass, tá? Ele vai tocar ali acima de 90 Hz, tá? Agora, se você tiver crossover ou processador digital, as duas chaves você pode deixar em flat, tá? E aí você regula esses canais aí direto no crossover. Essa próxima página está demonstrando aqui as tensões da bateria e a potência que o amplificador vai trabalhar. Essa faixa do meio é a versão de 1 ohm, que é a minha, que eu estou demonstrando, e essa versão do lado direito é a de 2 ohms, tá? Eles são praticamente idênticos aí, vai mudar pouca coisa entre um e outro, tá? A eficiência ali, você vê que em 2 ohms ali a eficiência dos dois está a mesma, 78%. Em 4 ohms, a versão de 1 ohm, o fabricante não mediu, em 8 ohms também não. Mas dá para ver aí que é um amplificador de classe D, né, um amplificador digital, onde a eficiência é bem alta. Né? O que é eficiência? É transformar a energia em som, a capacidade que o amplificador tem em transformar a energia em som. Tá? Aqui a tensão de entrada ele vai trabalhar entre 9 e 15 volts, né? Como eu falei anteriormente, quando ele atinge 15,2 volts, automaticamente a luz do clipe fica piscando. A impedância de entrada dele é de 100 kWh. O THD do amplificador, que é a medição de distorção que ele vai liberar para liberar essas potências aí para declaradas, é de menos de 1%, tá? Quem assistiu o meu vídeo anterior, que é o vídeo 2, pode verificar que eu comentei sobre isso lá, tá? Que os amplificadores digitais antigos, estilo Rodstar, por exemplo, o THD dele é de 10%, ou seja, ele manda muita distorção para os alto-falantes, tá? Então, na hora de escolherem, escolham amplificadores que mandam menos distorção possível, tá? Que você vai ter menor problema com isso. A sensibilidade de entrada é de 150 microvolts até 4 volts. Relação sinal-ruído 85 decibéis. Ele vai responder ali, resposta de frequência, chave flat, de 20 Hz até 20 kHz, tá? Tem a explicação do crossover aí, que eu já expliquei para vocês. O fusível recomendado também já comentei, 100 amperes. A corrente dele em repouso, ou seja, ele está ligado e sem tocar nenhuma música, ele está só ligado, ele vai consumir 1,5 ampere por hora, e a corrente máxima que ele gasta em sinal senoidal, o que é sinal senoidal? É aquela faixa de frequência, por exemplo, que vai tocar só grave, aqueles testes de frequência. O teste de frequência em 20 Hz, em 25 Hz, 30 Hz.
que todo mundo que mexe com som gosta de colocar para ver o grave tocando, naquela faixa de frequência ali, no máximo ele vai tocar em 210 amperes. Ele vai gastar 210 amperes de bateria, tá? Mas, normalmente, em sinal musical, onde o grave ele não é estendido, ele não fica 100% do tempo sendo acionado, esse consumo ele reduz pela metade, ele fica em 105 amperes, né? Então é por isso que eu recomendei para vocês a colocar pelo menos uma bateria extra de 100 amperes, tá? Aqui nesse exemplo ele vai estar em tese faltando, né, 5 amperes, só que aí tem a bateria do carro, né, que vai suprir esses 5 amperes que está faltando, tá? Então por isso que eu recomendei a colocar pelo menos a bateria de 100 amperes para instalar esse amplificador. O cabo da bateria, como eu já havia comentado, é de no mínimo 21 milímetros, tá? E o cabo de saída, lá onde você vai ligar no alto-falante, é de pelo menos 2 por 2,5. O que é isso? É aquele fio paralelo de 2 fios e o calibre do fio de cobre dentro dele tem que ser de pelo menos 2,5, tá? Nessa próxima página tem a solução para possíveis problemas, tá? Que, por exemplo, ó, sistema de proteção, LED azul e vermelho aceso. Ele está indicando que a temperatura do amplificador atingiu o limite de operação. Qual que é a solução? Instalar o aparelho em local arejado e garantir que o sistema de ventilação não esteja obstruído. O amplificador volta a operar normalmente assim que a temperatura baixar. Próximo problema. LED azul aceso e vermelho, piscando, sem áudio na saída. Ele está indicando curto-circuito na saída de áudio ou impedância dos alto-falantes abaixo da impedância nominal do amplificador. Aqui ele está dizendo que não pode instalar alto-falante com impedância abaixo. Por exemplo, no de 1 ohm, você não pode baixar menos do que isso, porque senão o amplificador ele vai acusar aqui que tem algum problema lá nas impedâncias da saída de áudio, entendeu? Ele vai indicar ali com LED azul e vermelho piscando. Qual que é a solução? Observe se não existe curto-circuito nos cabos de ligação dos alto-falantes e se não tem alto-falante em curto ligado ao sistema, ou se a impedância dos alto-falantes não é inferior à impedância mínima do amplificador. Próximo problema, LED azul aceso e vermelho piscando, conforme a música. Problema, LED clipe indicando que a distorção de saída está passando de 1%, ou seja, quando o clipe, a luz vermelha, pisca, ele está indicando que o THD, ou seja, a distorção, já está superior a 1%, o que pode danificar os alto-falantes. Qual que é a solução? O sistema pode operar com amplificador com LED de clipe piscando, porém os alto-falantes ligados na saída sofrerão sobreaquecimento da bobina, em função da distorção do clipe. Ou seja, ela pode ficar sobreaquecendo por causa da distorção e iniciar a queima do alto-falante, corroendo ali o cobre da bobina, ele vai queimando até ficar literalmente torrado, a bobina fica preta, tá? Eu vou procurar aqui uma imagem de bobina queimada para mostrar para vocês. Aqui eu separei para vocês a imagem de 2 bobinas novas do lado esquerdo, com fio de cobre bem laranja, bem vermelhinho. E do lado direito aqui tem demonstração de 2 bobinas já queimadas, tá? Então, essas bobinas queimadas aí seria distorção que provocou essa queima da bobina. A bobina ela pode queimar completamente, igual a primeira foto aí do lado direito, ou parcialmente, como na segunda foto aí, do lado direito, tá? E quem tiver alguma dúvida sobre questão de impedâncias e ligações, no vídeo 2 aqui do canal, eu comento bastante sobre impedâncias e ligações, eu ensino como calcular a impedância e como fazer as ligações de forma correta, tá? E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí para a gente nos comentários, que será um prazer poder te ajudar. No vídeo 1,
eu fiz alguns exemplos de projetos básicos, tá? E no terceiro projeto tem esse amplificador da banda 2000.4. Caso você queira montar com esse amplificador, você pode usar, por exemplo, o projeto número 3 do vídeo 1, que eu tenho certeza que você ficará muito satisfeito com o resultado do projeto. Próximo problema, LED piscando. Tensão de entrada do amplificador abaixo de 9 volts. Né? Qual que é a solução? Verificar a carga das baterias onde o amplificador está conectado. Além disso, mau contato nos cabos de alimentação. Também pode gerar quedas de tensão. Verifique a tensão da entrada do amplificador e na saída das baterias, para constatar que a queda da tensão não está ocorrendo nos cabos ou conexões. Próximo problema, LED vermelho e LED amarelo aceso. Problemas com o amplificador. Encaminha nossa assistência técnica autorizada mais próxima, ou seja, quando o LED vermelho e o LED amarelo estiverem acesos junto, é porque o amplificador está acusando problemas. Caso vocês tenham interesse em montar o som automotivo com esse amplificador, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link de uma loja de confiança para vocês comprarem na internet aí com frete grátis. Bom, pessoal, por hoje é só. Desde já eu quero agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, deixe aqui no comentário, que será um grande prazer poder colaborar com a resolução de problemas sobre o som automotivo para vocês. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Explode.